7, 2, 5, 7, 2. Olá a todos, meu nome é Clóvis Barbosa, eu sou do canal Educática. O canal a gente trata sobre eletrônica digital, microcontroladores, impressoras 3D, máquinas CNC. E nesse vídeo aqui nós vamos falar novamente, é uma extensão do que a gente já falou, sobre a controladora para máquinas CNC EcoMotion, tá? Nós vamos falar o que dessa controladora aqui? Nós vamos abordar aqui 3 assuntos referentes a ela. Primeiro, como liga os sensores de fim de curso. O segundo, como liga os relés, juntamente, o relé, justamente com o spinner, tá? E a terceira parte é como você conecta os drives dos motores. A configuração do software vem no outro vídeo, tá? Pra gente não deixar o vídeo longo. Eu vou fazer os desenhos aqui, os diagramas, e eu vou colocar essa placa aqui grande no vídeo para você perceber que tudo que você precisa está escrito nela. Você tem que ter boa vontade para olhar. E aí nós vamos fazer a nomenclatura aqui e explicar para vocês o que significa cada um deles. Tá bom? Vamos dar uma olhadinha aqui já nos desenhos técnicos. Bom pessoal, está aqui a nossa controladora. 4 canais, 4 eixos, porta USB só para você ter como referência. Tem um desenho aqui em cima, a foto dela. Então você vai identificar na sua controladora as entradas. Coloca nessa posição, tá? A sua controladora. Porta USB para baixo. Então você vai encontrar IN1, IN2, IN3 e IN4. Quem é IN1? Tá? É o comando stop. É o botão de stop, de parada principal da sua máquina. O que você tem que fazer, pessoal? No MAX3, você tem que configurar para a porta de entrada IN1. Caso contrário, não vai funcionar o seu comando de stop. E aí depois você tem aqui quantas chaves? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, conta errado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Você tem 8 chaves. 8 chaves conectadas numa única entrada, que é IN2. Por quê? Porque quando você dá um comando do G-Code ou do próprio MAX3, você manda o eixo para um lado. Ele detectou que ele chegou no fim de curso, tá? Ele sabe que vai ter que voltar, porque o G-Code, a própria linguagem de programação interna do MAX3, tá? Ela vai fazer isso. Então você pode ligar todos eles em paralelo. O que você tem que tomar cuidado é de não misturar eles, entenderam? Porque olha só, estão todos eles ligados junto. Qualquer um desses daqui que você acionar, a controladora vai identificar que você chegou no final de curso. Entendeu? E aí você tem mais 4 opções aqui embaixo, que é ligado em IN3, que é o que faz o quê? O home. O que é home? Ponto inicial de partida. Você tem o ponto inicial de partida de X, Y, Z e A. Todos eles conectados em IN3. Tem o IN4, que é o probe. O que é isso? É aquele processo que você faz para você ajustar o tanto que vai abaixar a sua ferramenta. Entenderam? Eu comentei sobre G-Code, mas eu não sei nem se o MAX3 é G-Code, mas tudo bem, é a linguagem de programação, de comando dos motores. Então vamos resumir. Stop, ligado em IN1. Eixo X, eixo Y, Z e A. Fim de curso, interligado em paralelo a IN2, tá? Como eu falo, tá, credo? Ponto de partida 0 de cada eixo, que é o home. Todos eles ligados em IN4. IN3, não é IN4, é IN3, certo? E o IN4, que é o probe, que a gente vai deixar isso para mais tarde. Detalhe importante: software. Como que você vai configurar isso? Você vai ter que achar as entradas equivalentes no seu MAX3. E o mais importante de tudo, se você viu o vídeo nosso anterior que fala sobre debulking, tá? Que eu falo que é para usar os sensores para ativar em nível lógico 0,
aqui está a prova. O próprio fabricante da EcoMotion já indica que é para você ativar isso em 0. Isso aqui, pessoal, tem que estar ligado a GND. GND, que é a terra da fonte de alimentação da sua EcoMotion, da fonte de alimentação da EcoMotion, ou seja, nos conectores dela. Entenderam? Caso contrário, isso aqui não vai funcionar. Você precisa de fazer uma alimentação desse circuito aqui através de uma fonte de alimentação que você pode escolher de 12 ou 24 volts. Tá? Note bem, essa aqui é a interligação física dos teus sensores e do botão de stop. Tá? Ou seja, o botão principal de parada, sensor de final de curso e sensor de ponto zero de partida. Certo? Para facilitar. Agora eu vou apagar isso aqui e vamos para outro passo para você fazer as interligações da controladora. Pessoal, perceba que eu mudei o desenho, mantive a descrição. Tinha cometido um erro que eu esqueci de colocar o número de portas aqui, faltou uma, tá? Então se você comparar o desenho, nós temos 4 de entrada aqui e mais 4, opa, falei errado, 4 de entrada aqui, tá certo, e 4 de saída. O que mudou no circuito? Primeira coisa, você não vai conseguir ligar as chaves de sensor de final de curso se você não ligar a fonte de alimentação. Ah, mas essa fonte de alimentação que vai alimentar motor, não para com isso, cadê eu? Não faça isso, tá? Essa fonte de alimentação aqui, você pode alimentar os motores? Pode. No nosso, nós fizemos separado. Nós colocamos 2 fontes de alimentação, uma de baixa potência, tá? De 12 volts, acho que era 5 amperes, que só fazia esse circuito aqui, ó. Acionamento do relé e para as chaves de fim de curso e de home. Por que nós fizemos isso? Para evitar que, se nós alimentarmos com essa fonte os drives, qualquer tipo de carga a mais que os motores fizessem, poderia influenciar em todo o funcionamento. Então nós fizemos isso. Pode fazer? Pode. Então, resumindo, você pode sim alimentar. Nós optamos por não. 24 volts, apaguei o 4 aqui. 24 volts ou 12 volts. Nós usamos 12 volts. Tá? Então vamos lá. Você vai ligar o 12 ou 24 volts na onde está escrito na placa. Tá? Olha bem a placa, não confie nos pinos, porque muitas vezes o fabricante muda o layout e você se lasca, certo? Aí nós vamos interligar o que? Um relé, um módulo de relé. Só que aí vocês vão ver o que? Ó, a fonte está alimentando o circuito de relé. Como você faz esse circuito de relé, pessoal? Vai aí no Mercado Livre, em qualquer site de venda de equipamento eletrônico, compra aquelas plaquinhas de relé prontas já. Ela tem tudo isso daqui que você precisa, ó. Tá? É um módulo, eu não vou pegar para vocês verem, porque isso aí não... Mas é um circuito simples, você vai pagar acho que R$12. Tá? E você vai ligar onde? Você vai ligar no OUT 3. Então você vai identificar no seu conector OUT 3 e vai fazer a interligação de um dos módulos da bobina no OUT 3 e o outro pino A mais VCC da sua fonte de alimentação, que vai alimentar talvez os motores, dependendo do seu projeto, e os sensores, certo? Agora vamos falar do inverter. Note bem, o inverter você vai encontrar 3 pinos de comando. Um deles é terra. Você vai ligar ele no terra de quem? Terra da fonte? Terra da fonte de baixa potência? Não, você vai ligar ele no terra da sua placa. Está escrito nela, tá? Não confie em layout. E um outro sinal que você vai ter é o AVI, tá? Que está aqui. E o outro sinal é o Start Stop, ou seja, início para. Quem que ele? Onde ele está conectado? No OUT 2. O relé está no OUT 3 e o inverter está no OUT 2. Agora, o que você tem que saber do seu inverter? Você tem que saber do seu inverter
se ele é ativo em 0 ou em 1. Para quê? Para você configurar no software. Porque não adianta nada você ligar certo e configurar o teu software errado. Na hora que ele tem que estar desligado, ele está ligado, na hora que está ligado, tem que estar desligado. Vira uma bagunça. Entenderam isso? Fora isso, o inverter, obviamente, você sabe que ele tem outros fios aqui que vai para a sua rede elétrica. Próximo passo, a gente vai ensinar vocês como ligar os drives. Beleza? Bom, pessoal, dando continuidade, agora é o diagrama de como conectar os drives, tá? Seja os drives TB6600 ou TB5660. E também tem um outro modelo que eu esqueci o código dele agora, que é o modelo também de 5 amperes, que eu esqueci o nome. Não vem muito ao caso qual é o modelo. O que vem ao caso é os pinos de controle. Todo drive de motor de passo você vai encontrar os sinais habilitação, direção, pull. O que é isso? Tá? Alguns você vai usar, outros você não vai usar. Mas ele dá uma gama para você interligar variada. Tá? Eu vou mostrar aqui. Antes disso, antes de mostrar, vocês têm que ter em mente que isso tudo está na controladora. Tá? Tá tudo escrito aqui. Cuidado só com o layout das placas, como eu já falei várias vezes. Bom, o que você vai precisar? Da fonte de alimentação para os motores. A fonte de alimentação para os motores necessariamente não tem que estar ligada na controladora, tá? Ela tem que estar ligada nos drives das controladoras. Tá? Ligado a tensão de 24 volts ou 12 volts na controladora USB é para os sensores, chaves e o relé, beleza? Então vamos lá. Aqui você vai ter a descrição dos seguintes sinais. Eu vou sair do vídeo porque eu vou ler aqui na controladora. A, D, A, P. O que significa A? Significa o eixo A. D, que é de direção. P, de pulso. Então você vai ter aqui o motor A, Z, Y, X. Tá? Cada um deles vai ter o dir mais, dir menos, P mais, P menos. O que é P mais, P menos? P mais, pulso em sinal positivo. Vamos escrever aqui, P mais, P menos, dir mais, dir menos. P mais, o que é o P mais? P mais é o seguinte, então o sinal está aqui em 0, ele veio aqui, pulso positivo, ele ativou. 0, ele desativou. Entenderam? P menos, ele está aqui, sempre em alto. Deu um pulso negativo, ele ligou. Subiu de novo, ele desligou. A mesma coisa para dir mais. Pulso positivo está aqui embaixo. Deu um pulso, ligou. Desligou, caiu o pulso. Dir menos, mesma coisa, ele começa em nível alto, deu pulso, em negativo, ele desceu, ligou, desligou, continuou. Entenderam? É muito simples, só que se você ligar o dir mais e o P mais para ativar, que é o caso que nós fizemos aqui, o que você vai fazer com o sinal negativo de pulso e o sinal negativo de direção? Aí é que está. Tá? Vamos seguindo o raciocínio. Você vai pegar aqui, ó, P+, então da controladora do drive A, no eixo A, tá escrito aqui P+, pulso, AP, tá aqui. Dir+, AD, tá aqui. Então vamos seguir aqui, ó, dir+. Só que P-, dir+, P-, dir menos, P menos e dir menos, se eu falei P mais, eu falei errado, é tudo dir menos e P menos. Então todos eles em aberto. Você não pode deixar esse sinal em aberto. O que você tem que fazer? Então tá, vamos lá. Você vai pegar todos os P menos e vai ligar ao terra. Aqui é GND. O que você vai fazer com os sinais? Menos,
Pulso. Passou, você emenda com o DIR. Continua. DIR menos, você emenda com o DIR. Pulso menos, você emenda. Tudo um fio só, tá, pessoal? Sem medo de ser feliz. P menos, emenda. DIR menos, emenda. Continua. P menos. DIR menos. Nós emendamos todos. Ou seja, colocamos todo em curto-circuito. E ligamos em quem, pessoal? Em quem que nós vamos ligar? No negativo da controladora. Não no negativo da fonte. Negativo da controladora. Entenderam? Entenderam? Por que no negativo da controladora? Porque é o seguinte. Quando você alimenta um drive, vamos fazer um desenho aqui de um drive. Tá? Vamos fazer de conta que você ligou ele aqui e ligou ele aqui. Você está alimentando esse drive. Esse drive aqui vai o quê? Vai alimentar um motor. Ô motorzinho feio, desgraçado. Você entendeu? Esse mais e esse menos, ele é de alimentação do motor. Internamente ao drive, você vai ter um GND, que é o que a gente pode chamar de GND lógico. O que é o GND lógico? GND lógico é o terra do circuito eletrônico digital de controle. Então, ele não pode ser ligado na fonte, mas sim ligado, tá? Esse GND aqui, no GND da controladora lógica. Tanto é que se você ver no desenho dela, tá lá GND. Então não é GND da fonte, ou seja, não é terra da fonte. Beleza? Confuso? Não é confuso não. Por isso que eu coloquei aqui em 3 etapas. Primeiro você vai ligar como liga os sensores, depois como você liga a fonte para os sensores, tá? E relé, depois a fonte de alimentação para os drives e depois os drives. Bom, se você está utilizando o drive, tá? Se você está utilizando o drive aqui para ser ativo com pulso em nível alto, e direção em nível alto, o que você tem que fazer no seu software? Assinalar que ele precisa de trabalhar com nível lógico 1. E aí você vai configurar o seu drive corretamente. Entenderam? Então, resumindo, se você estiver utilizando o pulso negativo e o DIR negativo ligado à sua controladora, o pulso negativo e o pulso positivo e a direção positiva você tem que ligar em mais V5 volts da controladora. Entenderam? Caso contrário, você não vai ter sucesso. No começo do vídeo, eu falei o quê? Para vocês procurarem usar os sensores sempre ativos em nível 0. Tá? E vou agora afirmar uma coisa. Eu particularmente, eu só uso os motores em nível de acionamento sempre positivo para direção e para pulso. Sempre vai girar em pulso alto. Por que isso? Uma questão de eliminação de ruídos. Beleza? Valeu? Inscreve no canal, ativa o sininho e até mais.